Fala galera do Nuvens de Valores, 18 de setembro de 2023, segunda-feira, para encerrar essa noite, mais um vídeo aqui com uma análise para vocês. Ressalto sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Nesse vídeo vamos analisar o gráfico semanal de Vale 3 e Petro 4, com algumas médias, indicadores e principalmente com as nuvens de Shimoku. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui por Vale, depois a gente estuda junto o gráfico de Petro 4. Começando aqui gráfico semanal de Vale 3, o que a gente observa? O gráfico do Vale 3 está numa lateralização bem chata aqui, um topo próximo à região dos 90, com máxima em R$ 93,36. Olha só, tivemos uma região de topo aqui em mais ou menos maio, junho, julho de 2021, depois um novo topo em março de 2022, um novo topo agora recente esse ano, no final de janeiro de 2023. E a gente vê também uma região de fundo razoavelmente bem definida, mais ou menos aqui perto da região dos R$ 60, com uma mínima aqui na região dos R$ 53,64, a região de fundo em novembro de 2021, depois mais ou menos agosto, setembro de 2022, e recentemente a gente até fez um vídeo para vocês que estávamos próximo novamente dessa região de fundo e coincidentemente no nosso gráfico semanal as nossas duas médias amarelas também estão passando nessa região. As duas médias amarelas são exponencial de 200, é a linha amarela, e a pontilhada amarela é a aritmética de 200. Ambas estavam aqui nessa região e a gente chamou a atenção de vocês. A gente não faz recomendação de compra ou venda de ativo, mas tinha uma confluência razoavelmente interessante de uma região de fundo com duas médias importantes aí no gráfico semanal, duas médias de 200, e realmente o preço começou a esboçar algum tipo de reação, principalmente a partir da semana de 28 de agosto, quando tivemos uma alta de 10,99%. Ou seja, reagimos aqui próximo dessa região de fundo, fechamos acima da exponencial de 21 e deixamos um candle aqui bem interessante. Desde então, a gente segue com uma certa lateralização. O ativo até chegou a perder a exponencial de 21 na semana seguinte, mas voltou a trabalhar acima da nossa exponencial de 21, que é essa linha vermelha, e segue aqui lateral. Vamos observar se o ativo vai continuar a sua retomada ou se vai fechar novamente abaixo da exponencial de 21 e renovar essa mínima, principalmente do candle da semana de 4 de setembro. Vamos observar aqui também a nossa média longa do Shimoku. Olha só, a nossa média vinho, que é a nossa média Kijun, que é a média longa de 26 períodos do Ishimoku, média tradicional do Shimoku. Ela está, para essa semana de Vale 3, na região dos R$ 70,76. A gente gostaria de ver Vale 3 começar a ter algum fechamento acima dessa média vinho. Então, para essa semana, ponto interessante, quem sabe um fechamento acima dos R$ 70,76 para a gente começar a acreditar numa retomada aí mais firme de Vale 3. Interessante a gente também ver a nossa Chico Span, nossa linha de atraso do Shimoku, ainda está abaixo aqui do preço. Interessante quando ela cortar pelo menos aqui o nosso preço. Ainda está um pouco distante, é verdade. Vamos observar, olha só, ainda teríamos 1, 2, 3, 4, 5, talvez 6 semanas, 5 semanas para quem sabe Vale 3 cortar a linha de atraso do Shimoku, cortar o preço de Vale 3. É verdade, é também interessante ver uma região aqui de gap que tinha uma máxima dos R$ 70,42 e muito provavelmente, olha só, aqui teve uma máxima na semana de 11 de setembro acima dos R$ 71, então tinha aqui uma região que poderia servir como uma região de resistência. Temos também, olha só, a mínima do candle de 17 de abril, uma região interessante também para a gente deixar marcado no gráfico, dos R$ 72,35 foi a mínima aqui desse gap. Então a gente tem um gap mais ou menos entre a região dos R$ 72,35 e máxima de R$ 70,42. Vamos observar aí Vale 3 nas próximas semanas. Então a gente segue acima da exponencial de 21, mas a gente não ganhou ainda essa média vinho do Ishimoku, média que a gente gosta de ver o ativo pelo menos começar a trabalhar acima da exponencial de 21 e acima da média longa do Ishimoku. Muita atenção caso o Vale 3 venha novamente também fechar abaixo dessas duas médias
de 200. A gente vai continuar monitorando aqui os ativos para vocês. Lembrando que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. A gente observa DMI positivo acima do negativo na semana de 28 de agosto de 23, coincidentemente é a semana que retomou a exponencial de 21. Então o nosso DMI segue bacana, pelo menos com um cruzamento aqui mais direcionado a um movimento altista. No entanto, nosso ADX aqui segue meio tímido de lado, a nossa linha azul ainda abaixo do nível de 20. Interessante quando ele começar a ganhar, principalmente acima de nível de 20, 25. Mas pelo menos nosso DMI aqui bacana, positivo. E rapidamente para encerrar nossa análise, para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no nosso canal. Se tiver algum acionista da Vale ou da Petro, quiser deixar algum comentário aí referente à expectativa do ativo nas próximas semanas, se acredita que vai revalorizar, desvalorizar, deixe comentários. Olha só, a gente também está com o nosso IFR acima do nível de 50, até chegou a esboçar algum tipo de resistência, então a gente fechou acima do nível de 50 desde a semana de 11 de setembro. Vamos observar aqui, interessante quando ele continua manter pelo menos o fechamento acima do nível de 50 nosso IFR, coisa que a gente gosta de ver aqui no nosso canal. Então IFR acima do nível de 50, o nosso DMI positivo, e seria interessante também acima da média vinho, que a gente não tem essa condição, e de preferência quando a nossa linha de atraso do Ishimoku também já cortou o preço para a gente acreditar em algum movimento aí de reversão mais robusto em Vale 3, mas a gente chama a atenção que Vale 3, gráfico semanal aqui, pensando num prazo maior, a gente segue em um movimento mais lateral, bem chato, que vem sendo desenhado desde meados de 2021. Muita atenção, então, com o ativo, movimento lateral, para quem gosta realmente de operar a tendência, olha só, tem um movimento um pouco mais lateralizado, mas seria aqui realmente foi uma oportunidade de compra. O ativo poderia ter vindo aqui e desabado? Poderia, mas provavelmente quem já pegou, por exemplo, aqui nessa região, 63, 64, pode ter feito algum tipo de parcial para caso o ativo venha a devolver, venha a fazer novo fundo aqui, Vale 3, a pessoa também já fez algum tipo de parcial. Então, fechamento retomando interessante para essa semana seria realmente pelo menos fechar acima da nossa média vinho do Ishimoku, então fechamento acima dos R$70,76. E o que a gente não gostaria de ver, o ativo fechar novamente abaixo da exponencial de 21 do gráfico semanal, por hora está na região dos R$67,56. E apenas para a gente colocar também um outro ponto importante aqui no nosso gráfico, a mínima desse candle que chegou a fechar abaixo da exponencial de 21 foi nos R$66,24. É interessante a gente também marcar essa região, porque pode ser que o ativo venha, por acaso, tocar nessa região. Então, para a gente deixar marcado como uma mínima importante os R$67,24. A gente não gostaria também de ver o ativo fechando com fechamento abaixo dos R$67,24. Então, um panorama aí rápido para vocês. Espero que tenham gostado. Para quem gostou, não esqueça de deixar seu like, inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas análises. A ideia é a gente bater um papo, não é fazer recomendação de compra ou venda de ativo. Vamos dar uma olhada também, Petro 4. Vamos ver, Petro 4 nessa segunda-feira fechou nos R$34,13, uma alta de 0,71%. A gente começa uma semana positiva. E é interessante, para quem está chegando agora na metade do vídeo assistindo apenas a Petro 4, interessante também dar uma olhada no gráfico da Vale 3 para vocês observarem a diferença de um gráfico para o outro. Vale 3 a gente vê uma lateralização bem chata. Enquanto isso, olha só, Petro 4, basicamente desde aqui do fundo do Covid, nos R$4,23, começou a fechar acima das duas médias de 200 no gráfico semanal, são as médias amarelas, acima das nuvens, e ao zigue-zague ascendente, o zigue-zague aqui com uma tendência altista, sem muito o que dizer de Petro 4, mas resolvi trazer aqui para vocês até para a gente diferenciar os gráficos. Interessante, por algum momento, Petro 4 até começou a esboçar alguma região mais delicada, quando começa a fechar, por exemplo, abaixo da nossa média vinho e abaixo da exponencial de 21 na semana de 31 de outubro de 2022, começou a fechar aqui abaixo da média vinho, exigia um pouco mais de atenção, porque o ativo poderia, por exemplo, perdeu a média vinho, exponencial de 21, bate na média vinho e começa a fazer algum tipo de zigue-zague. Mas é verdade, quando começou a fechar, principalmente aqui novamente, acima das nuvens, na semana de 8 de maio de 2023, poderia fazer algum sentido aqui, alguma compra. Claro, poderia ter dado errado? Sim, poderia ter dado errado, mas a gente já tinha algumas condições bem interessantes. Uma nuvem futura aqui a gente observa no momento verde. Claro, a nuvem sempre do Ishimoku sempre está plotada no futuro e a nossa linha azul, aqui a nossa linha de atraso, é a nossa Chico Span. Mas a partir do momento que a gente teve até um fechamento aqui acima
das nuvens, acima de todas as médias. A gente observa se a nossa linha de atraso já tinha cortado aqui o preço. Provavelmente cortou nesse candle aqui de 8 de maio. Poderia fazer algum sentido, alguma entrada, mesmo que fosse uma entrada pequena. Claro, sempre com muita responsabilidade, porque a gente pode acordar e simplesmente uma empresa ter tido uma grande desvalorização. A gente nunca tem certeza do futuro, mas aqui faria algum sentido, alguma compra, e a gente trouxe para vocês aqui em meados de maio já essa movimentação gráfica da Petro 4. Olha só, nosso DMI verde positivo segue acima do negativo desde a semana, olha só, coincidentemente, desde a semana de 8 de maio, que foi a primeira semana que começou a fechar acima das nuvens aqui do Ichimoku. A nossa linha azul também, que é a nossa ADX, segue aqui acima do nível de 20, 25, olha só, estamos aqui já no nível de 48, ou seja, a gente já tinha o nosso ADX também nos falando acerca de uma possibilidade de tendência. A gente observa quem está acima é o verde, então uma tendência de alta, claro. A gente nunca sabe até onde vai a tendência, mas apenas uma fotografia de hoje, 18 de setembro, mas aqui a gente observa o gráfico semanal realmente seguindo muito bem aqui nosso DMI e médias. Nosso Money Flow Index acima do nível de 50 desde a semana de 29 de maio, nosso FR desde a semana de 10 de abril acima do nível de 50, e a gente observa o que? Nosso estocástico numa região aqui de atenção, claro, a gente observa que Petro 4 vem desenhando um novo topo no nosso gráfico semanal, enquanto o nosso estocástico aqui basicamente, olha só, fazendo o mesmo nível, muita atenção, com a possibilidade de início aí, quem sabe, de uma divergência, mas a gente não tem como adivinhar o futuro, a gente apenas estuda aqui o estocástico com vocês, mas a gente gosta sempre de seguir o quê? A tendência, e a tendência já vem se desenhando há muitas semanas e até mesmo meses. Nosso IFR, no entanto, segue com um topo mais alto, diferentemente aqui do estocástico, está congruente, ou seja, a gente tem um preço mais alto e tem um IFR aqui também mais alto. O nosso Money Flow Index é verdade que não fez um topo mais alto, mas para quem está dentro da tendência, para quem está com seu stop, por exemplo, em algum fundo anterior, ou até, por exemplo, abaixo da nossa média rápida semanal do Ichimoku na região dos 38, essa semana R$ 31,48, aqui está longe ainda de ter a sua operação encerrada. Agora fica um pouco complicado, a gente está distante, por exemplo, da nossa média rápida do semanal, está longe da exponencial de 21, longe da média lenta semanal, fica um pouco esticado para quem compra, quer entrar agora na operação, mas o ativo aqui para quem está dentro ainda faz algum sentido, muita atenção só com possibilidades de divergências. Mas olha, interessante, a gente observa muitas vezes quando o ativo começa a fechar acima de todas as médias, acima do nosso DMI verde, acima do vermelho, nosso IFR acima do nível de 50, de preferência até o Money Flow Index aqui, a gente observa se faz algum sentido, se ele realmente, o fluxo do dinheiro está acompanhando o preço, e a gente observa que faria algum sentido, algumas semanas já uma entrada em Petro 4, claro, a gente nunca sabe quando o ativo vai fazer uma tremenda perna de alta, ou simplesmente quando ele não vai fazer. Muitas vezes, por exemplo, pode fechar acima da média 20 e tremando a semana, depois ele simplesmente devolve. Não existe mágica no mercado, porque isso muitas vezes é importante fazer alguma parcial, para deixar seu stop mais barato, para pelo menos deixar seu stop não 0 a 0, ou para quem é investidor de longo prazo, comprar próximo de regiões interessantes, de médias longas, assim como aconteceu com a Vale 3 há algumas semanas atrás. Apenas para colocar para vocês as médias, média rápida semanal do Ichimoku nos R$ 31,48 e a média lenta do Ichimoku, a nossa média mais importante aqui do canal, nos R$ 26,59 e Petro 4 está nos R$ 34,00, ou seja, estamos bem distante aqui da nossa média lenta do Ichimoku. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. A ideia é passar um panorama sobre os ativos, não é dar uma fórmula mágica para vocês, mesmo que essa fórmula mágica não existe, é apenas estudar junto com vocês, dividir conhecimento, trocar uma ideia com vocês. Espero que tenham gostado, até uma próxima. Bons investimentos, forte abraço.